Aqueles que podem, tomem os vossos assentos. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, o texto que nós acabamos de efetuar a leitura nele, de Neemias, capítulo de número 6, ele nos fala acerca da reconstrução dos muros de Jerusalém. O livro de Neemias é um livro chamado pós-exílico. Todos nós sabemos que o povo judeu foi levado cativo para a Babilônia. E Deus, por intermédio do profeta Jeremias, disse que esse cativeiro duraria cerca de 70 anos. E que depois desses 70 anos, Deus ia fazer o povo retornar. Deus iria usar a instrumentalidade de um rei chamado Rei Ciro, rei da Pérsia, do Império Medo-Persa. Foi esse rei que Deus usara para assinar o decreto da volta do povo de Deus do cativeiro babilônico. Tanto isso é verdade desta promessa feita por Deus, que no livro do profeta Isaías, no capítulo 44, verso 28, e no capítulo 45, verso 1, Deus, muito antes deste homem nascer, quase aproximadamente 200 anos antes, Deus vai usar o profeta Isaías, os lábios dele, para dizer: este que vai nascer ainda, ele é o meu pastor e também é o meu ungido. Deus diz isso porque é ele, este homem, que vai cumprir o propósito de Deus para que o povo retorne do cativeiro babilônico. Quando eles retornam, assim como foi, em 3 etapas, em 3 períodos, ou também podemos chamar em 3 levas. Assim voltaram, em 3 fases, em 3 períodos, ou em 3 etapas, ou também, por que não dizer, em 3 levas. A primeira leva, na liderança de Zorobabel, para a reconstrução do templo. A segunda leva, na direção de Esdra, o escriba, o sacerdote, para ensinar a lei ao povo de Deus e trazer o povo de volta ao culto ao Senhor. Já na terceira leva, na direção de Neemias. Para quê, pastor? Para reconstruir os muros de Jerusalém. Tanto Esdra como Neemias são chamados os livros pós-cativeiro. Esdra e Neemias, nas Bíblias antigas, se os irmãos não sabem, era um livro só, era uma obra só. A partir do século 3 depois de Cristo, século 4, começou a se dividir, começou a ser chamado primeira Esdra e segunda Esdra. Já na Idade Média, meado do século 9 até o século de número 12 aproximadamente, consolidou-se, dividiu os 2 livros, um continuou se chamando Esdra e o outro passou a ser chamado Neemias. Este livro que acabamos de abordar, o capítulo 6, como eu disse, que fala acerca da reconstrução. O texto bíblico no verso 1 diz que, tendo
ouvido os inimigos, ou seja, Sambalate, Gesem e Tobias o arábio, e todas as outras tropas desses inimigos, que já não havia mais brecha no muro, porque o que o inimigo quer encontrar é brecha. É só o inimigo encontrar brecha para ele criar tumulto, para ele criar algazarra, para ele criar confusão. Como não havia mais brecha, e o que só havia era que as portas ainda não tinham sido colocadas nos portais. Repare que o texto vai dizer, ouvindo, eles nem precisaram ver, só o fato de ouvir já foi o motivo para eles se levantarem de novo e mudarem a sua estratégia. E qual é a estratégia agora? Eles disseram, mandaram um mensageiro com a seguinte mensagem: vem e congreguemos-nos, nos ajuntemos, nos reunimos, vamos nos encontrar aonde? No vale de Ono. Vale este que ficava entre Asdodes e Samaria, cerca de 50 quilômetros aproximadamente de Jerusalém, aonde Neemias se encontrava. Mas a Bíblia é bem clara, a intenção do inimigo não era boa, até porque, se tratando do inimigo, nunca vai ter boas intenções. A Bíblia diz que eles tramavam, planejavam contra Neemias e contra a obra que ele estava fazendo. Neemias teve o discernimento ou a orientação de Deus, que o inimigo queria era maldade contra ele. E Neemias manda o mensageiro com a mensagem, porque se o inimigo tem mensageiro com mensagem, Neemias também tem mensageiro para enviar mensagem para o inimigo. Não entendi, pastor Marinácio. Se o inimigo tem mensagem para enviar de lá para cá, Neemias também tem mensagem daqui para lá para enviar para o inimigo. Se o inimigo tem mensagem lá de fora para cá para dentro, Neemias também tem mensagem daqui de dentro para lá para fora. Ou está pensando o inimigo que ele vai enviar mensagem de lá de fora para cá para dentro, e Neemias vai ficar, ou a igreja vai ficar parada? Se enganou o inimigo. A igreja vai contrapor, a igreja vai contra-atacar, a igreja vai refutar a mensagem do inimigo. Está ouvindo aí, Satanás? Se enviar mensagem de lá para cá, a gente também vai enviar mensagem daqui para lá. E qual é a mensagem, pastor? Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque se eu descer, a obra para. A obra
cessa, a obra imperra. Aleluia. Neemias está dizendo para o inimigo: estou fazendo uma grande obra. A mensagem que Neemias envia, o verbo que ele utiliza é o verbo fazer. Se tratando de verbo, existem 3 formas verbais. Quais são, pastor? Infinitivo, particípio e gerúndio. Quando olhamos para esse verbo fazer, o termo que Neemias usa, fazendo, a terminação é NDO. Então o verbo está no gerúndio. E o que isso significa, pastor Marinácio? Ação contínua. Aquilo que está inacabado. Meu Deus. Em andamento. O que Neemias está dizendo é: esta grande obra ainda não acabou. Esta grande obra está em andamento. Até porque, se tratando de grande obra, ninguém consegue fazer da noite para o dia. Pequenas obras, sim. Pequenas obras você consegue fazer em um dia. Mas grandes obras, não. Grandes obras levam dias. Grandes obras levam meses. Grandes obras levam muitas das vezes até anos. Porque onde grandes obras tem fases, etapas, períodos e capítulos. E estas fases, esses períodos, essas etapas geram processo. E de processo o crente entende. As fases, os períodos da grande obra geram processos. Nesta noite, Deus coloca no meu coração pregar sobre os capítulos de uma grande obra. Não me entenda mal. Eu não quero me ater todos os capítulos do livro de Neemias. Não, pastor, não. Então, para deixar isso mais claro, nós vamos falar nesta noite sobre as características de uma grande obra. Quando você abre a Bíblia, lá no início do livro de Neemias, você vai ver que Neemias, ele morava na cidadela de Suzã, ou na fortaleza de Suzã, no período do rei Artaxerxes. A cidadela de Suzã era a capital do Império Persa, ou também chamado Império Medo-Persa. Neemias é filho de Racalias, ou Acalias. Pastor, por que o senhor fala Racalias? Porque o H no hebraico tem som de R. Mas não importa. Neemias, estando na cidadela de Suzã, ele recebe os seus irmãos, e entre eles Hanani. E Neemias faz a seguinte pergunta: como estão os judeus que ficaram em Jerusalém? E como se encontra a cidade?
A resposta dos irmãos estão em grande miséria e em desprezo. Os muros da cidade derribados, destruídos, e as suas portas queimadas. Quando Neemias ouve a notícia, o texto diz que ele se assenta, chora e lamenta por alguns dias. A notícia que ele recebe faz ele se assentar. Porque tem notícias que não nos permite ficar de pé. Tem notícias que são tão fortes que nos leva a mudar de postura, a mudar de posição. Só não se assenta, ainda mais se tratando dos nossos irmãos. Se gente que não é nossos irmãos já nos faz mudar de postura, imagina se tratando de notícia dos nossos irmãos. Meu Deus, aleluia. Só não se assenta quem tem insensibilidade. Além de se assentar, chorar e lamentar, ele vai jejuar e orar por cerca de 4 meses. Pastor, como é que o senhor sabe que é 4 meses? Porque o verso 1 do capítulo 1 diz que ele está no mês de Quisleu. E o mês de Quisleu, no calendário judaico, ficava entre novembro e dezembro. E o capítulo 2, quando ele termina a oração, ele está no mês de Nisan. O mês de Nisan fica entre março e abril. Então Neemias jejua e ora por cerca de 4 meses. Este combo de se assentar, chorar, lamentar, jejuar e orar, fala-nos de aquebrantamento, separação, busca e adoração. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa nesta noite. Meu Deus. Deus não levanta, ainda mais se tratando de grandes obras. Glória a Deus. Não. Deus não levanta para fazer grandes obras crentes que não são aquebrantados. E se não é aquebrantado, e Deus tem um propósito de levantá-lo, e eu estou deixando bem claro, eu poderia dizer Deus não usa, porque Deus usa quem Ele quer. Até uma mula Deus usa para falar com alguém, mas levantar é diferente. Deus não levanta crente que não é aquebrantado. Se não é aquebrantado, se ele tem um propósito de levantar, primeiro ele aquebranta para depois levantar. Aqui lá vai a primeira característica de uma grande obra. Antes de buscarmos os homens na terra, primeiro vamos buscar o Deus dos céus. Antes de falarmos com os homens na terra, primeiro precisamos falar com o Deus do céu. Antes de buscarmos recurso com os homens na terra, primeiro temos que buscar os recursos do céu. Antes de buscarmos a autorização dos homens da terra,
Primeiro busca a autorização do Deus do céu. Quando Neemias recebe, depois de 4 meses de busca, a autorização do céu, ele encerra o capítulo 1 dizendo: e eu era copeiro do rei. Não entenda mal Neemias. Neemias não era um simples copeiro. Neemias não era um garçom. Pastor, tu está dizendo isso no sentido pejorativo? Não, não é no sentido de diminuição de profissão de ninguém. É só no sentido didático, para a gente entender a mensagem. Neemias era um homem de confiança do rei, até porque antes do rei beber o vinho, era Neemias que experimentava. Qualquer comida que vinha para o rei tinha que passar por Neemias primeiro, para o rei não ser envenenado. Alguns estudiosos chegam a dizer que Neemias pertencia ao alto escalão. Neemias era uma espécie de conselheiro real. Alguns chegam até dizer, como no contexto de hoje, que Neemias era um ministro. Quando Neemias recebe a autorização do céu, Neemias agora vai buscar a autorização da terra. Meu Deus. Versículo de número 7. Pode botar, se você quiser. Versículo de número 7. Verso de número 8. Os textos de Neemias pode colocar. Versículo de número 7 do capítulo 2. E verso de número 8. Quando ele recebe a autorização da terra, porque já tinha recebido a autorização do céu. Meu Deus. O texto diz que ele recebeu cartas. Que cartas, pastor? Cartas de autorização. Aí alguém pode dizer: pastor, o que Neemias tem é só carta? É. Mas só isso, pastor Marinácio? É. Porque não pensam os senhores que por Neemias dizer no capítulo 6 que ele estava fazendo uma grande obra, que a grande obra já começa grande. Não. Grandes obras um dia já foram pequenas obras. Ninguém começa grande. A maioria das coisas que você vê grandes, e eu vou usar o termo e você vai me entender, se tornaram grandes. Por quê, pastor? Porque um dia já foram pequenos. Aleluia. Você olha hoje e vê grandes empresas. Só que as grandes empresas, para se tornarem grandes empresas, Meu Deus. um dia já foram pequenas empresas. Você vê grandes empresários, megas empresários, um dia já foram pequenos empresários, ou até mesmo microempresários. Você vê grandes ministérios, já foram pequenos ministérios. Você vê grandes igrejas, um dia já foram pequenas igrejas. Grandes líderes ministeriais já foram pequenos. E por que não dizer da ICRA? E eu posso falar, porque muito antes da ICRA existir, eu já pregava lá. Aleluia. Naquele templo que cabia, na época do bispo Roberto, cerca de 30 pessoas aproximadamente, ou até menos. Oh, aleluia. Aí hoje você vê a ICLA do tamanho que está, mas começou lá em Jarupiara. Glória a Deus. Se eu tentar falar esse nome, eu vou ser batizado de novo com o Espírito Santo. Não é isso não, meu pastor? É mais ou menos isso. Lá perto da Macapá. Aleluia.
E só tem 11 aninhos esse ministério. Para ministério que já completaram 100 anos, isso aqui é um bebê. Pastor Alexandre, com todo respeito, isso aqui é um bebê. O ministério ICLA ainda é um bebê, está começando e já está se tornando grande. Aí quem olha para o momento diz: grande ministério, mas não conhece a história. É por isso que antigamente a gente tinha dificuldade de conhecer as histórias. Hoje tem podcast, meu filho. Antes tinha que ir para a biblioteca, ou alguém tinha que escrever a sua própria história, a sua própria biografia. Mas hoje tem podcast que tu vai conhecer, que aonde se tornou grande, um dia já foi pequeno. O que tu está querendo dizer, pastor Marinácio? Aprenda uma lição com isso: não menospreze os pequenos começos. Eu vou repetir para alguém: não menospreze os pequenos começos, porque o que você está vendo grande hoje e está querendo ser igual, um dia já foi pequeno. Meu Deus! E ele só tem cartas de autorização. Verso 8, ele vai dizer: eu só tenho cartas porque a mão boa de Deus foi comigo. Porque se a mão de Deus não fosse comigo, nem as cartas de autorização eu teria. Meu Deus! Mas essas cartas de autorização vai dar a ele acesso aonde ele não tem acesso, vai fazer ele passar por onde ele não passaria, e vai fazer ele chegar aonde ele não chegaria. Eu estou no povo pentecostal, então lá vai eu falar de acesso de novo, meu pastor. Lembra da inauguração? É profético esse negócio. Para quem quer levantar a mão, receba. Deus está te dando acesso aonde você não tinha acesso. Deus está lhe fazendo passar por onde você não passaria, e Deus vai lhe fazer chegar aonde você não chegaria. Deus está entregando nesta noite, pastor Wagner, cartas de autorização. Alguns crentes vai tomando posse, vai tomando. Deus está entregando lá fora carta de autorização. Este ano de 2026 você vai ter acesso aonde você não tinha acesso. Você vai passar por lugares aonde você não passaria, e você vai chegar aonde alguém não acreditava que você chegaria. Quem acredita? Adora Ele, porque eu estou sentindo uma presença dEle aqui. Adora Ele, porque eu estou sentindo uma graça dEle aqui nesta noite. Fiel! Aleluia! Versículo 11. Depois que ele chega, depois que ele tem acesso aonde ele não tinha, passa por onde ele tinha que passar, com as cartas. E quando ele chega, verso 11, ele fica 3 dias no mesmo lugar. Quem olha com o olhar simplista diz: Neemias está parado. Mas quem tem uma visão mais técnica, quem tem uma visão mais profunda, Aleluia! quem tem uma visão mais espiritual, está dizendo: Neemias não está parado esses 3 dias. Aleluia! Neemias está planejando. Porque toma outra característica, ou a segunda característica de uma grande obra: não se faz grandes obras sem planejamento. Quer fazer grandes obras? Já começa a se planejar. Neemias está fazendo o que, pastor?
como vai ser, o que eu vou precisar, quem eu vou chamar, e não só quem eu vou chamar, quantas pessoas eu vou chamar e por onde eu vou começar, ou seja, por qual caminho eu vou ir, por qual caminho eu vou percorrer. Aí verso 12 diz que ele se levanta depois de planejar. Deus. À noite, com poucos homens. A King James chama esses homens de amigos. Porque Neemias está entendendo. No início desta grande obra, eu vou chamar pessoas, mas eu não preciso ainda de muitos. Eu preciso de poucos comigo. E Neemias levanta e vai andar pela cidade. Passar pelos muros derribados. Porque lá vai outra coisa que nós aprendemos. Neemias está ensinando que antes de agir, eu primeiro preciso fazer avaliação. Neemias está avaliando, está andando pela cidade. Porque grandes obras, meu pastor, não se faz com precipitação. A King James vai dizer que Neemias estava no verso 12 entusiasmado. Mas o meu entusiasmo não pode permitir que eu me precipite. Meu Deus. E não confunda entusiasmo com empolgação. Não, pastor, não. Apesar de serem parecidos, tem diferença. E eu vou pontuar 3 diferenças de empolgação com entusiasmo. A primeira é concernente ao tempo. O tempo da empolgação do empolgado é curto. O tempo do entusiasmado é longo. Agora, a segunda é contra a intensidade. Do empolgado, a intensidade é rasa. Deus, poderoso, olha aí. E do entusiasmado, pastor Marinácio, é profunda. Aleluia. Pastor, não entendi. O empolgado, ele é barulhento. E entenda bem, todos os dois, tanto o entusiasmo quanto a empolgação, são um sentimento, um estado emocional positivo. Eu vou repetir, todos os dois são positivos, traz alegria, contentamento, mas a intensidade de um é rasa, a intensidade do outro é profunda. Não entendi, vou lhe explicar. O empolgado é barulhento, mas o barulho é temporário. É como uma poça d'água grande, cheia de água. Já viu poça d'água? A poça d'água é rasa. Tu vê a poça d'água hoje, mas daqui uns dias, por ela não ser profunda, ela não está mais ali. É Deus nos ensinando. Meu Deus. Aleluia. Você não pode ser só empolgado. Até porque a função são diferentes. Um só ajuda no início, o empolgado. E o outro, enquanto o outro sustenta. O outro mantém o engajamento. Aleluia. Eu vou trocar em miúdo para você entender o que é empolgação. Empolgação, gás. Vem cheio de gás, mas só que o gás acaba. Aleluia. Quem é entusiasmado, ele começa devagar, mas ele fica contigo até o fim. É Deus dizendo: não seja empolgado, seja entusiasmado.
Neemias está entusiasmado. Verso 12, ele diz: eu ainda não tinha declarado a ninguém. O que ele está dizendo? Eu estava em... Só eu e Deus sabia do projeto que Deus colocou no meu coração. Aí o verso 16, ele vai dizer assim: até aquele momento eu não falei nem para sacerdotes, nem para os judeus, nem para sacerdotes, nem para os nobres, nem para os ministros, dependendo da versão, os oficiais, as autoridades, e nem para nenhum judeu, para ninguém. Quando ele diz até, meu pastor, ele está dizendo que há o tempo de falar. Meu Deus. Tiago capítulo 1, verso 19. Sede pronto para o ouvir e tardio no falar. A King James vai dizer assim, ó: tenha isso em mente, esse princípio em mente. Sede pronto para ouvir e tardio no falar. Se Deus quisesse que a gente falasse muito, daria 2 bocas. Mas Deus está nos ensinando: eu te dei 2 ouvidos. Aleluia. Provérbio 25:11. Maçã de ouro em salva de prata é a palavra dita em seu tempo. Aleluia. Pastor, não entendi. O que o proverbista está dizendo é que maçã de ouro, já está com maçã de ouro, numa bandeja de prata, ninguém rejeita. Aleluia. Eclesiastes, capítulo de número 3. Salomão vai dizer: tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar e arrancar o que se plantou, há tempo de matar e há tempo de curar, há tempo de derribar e há tempo de edificar, há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de plantear e há tempo de saltar de alegria, há tempo de espalhar pedras e há tempo de ajuntar pedra, há tempo de abraçar e há tempo de afastar-se de abraçar, há tempo de buscar, há tempo de perder, há tempo de guardar e há tempo de deitar fora. Pastor, quando está o tempo de ficar calado? Não tem? Pera, meu filho, verso de número 7. Há tempo de rasgar e há tempo de coser. Lá vai. Há tempo de ficar calado e também há o tempo de falar. Se você está vivendo o tempo de ficar calado, aprenda que tudo tem o seu tempo. Aleluia. Tem gente que não consegue viver grandes obras porque não sabe viver o período do silêncio. Meu Deus. Tem gente que fala muito. O meu entusiasmo não pode virar empolgação para me falar na hora que eu não devo falar. Aprenda nesta noite. Aleluia. Tem a hora certa de falar. Tudo tem o seu tempo. Glória a Deus. Verso 18. Chegou a hora de quebrar o silêncio. Neemias vai falar sobre a obra que Deus plantou no seu coração. Vai convocar todos que quiserem para trabalhar na obra. Todos que tiverem disponibilidade.
Isso Neemias está nos ensinando uma coisa, que é a terceira característica de uma grande obra. Grandes obras não se faz sozinho. Não, pastor, não. Não tem como fazer grandes obras sozinho. Grandes obras se faz com cooperação. Pequenas obras você consegue até fazer sozinho, mas grandes obras se faz com cooperação. Então Neemias vai convocar todos. E no capítulo de número 3, Neemias vai mostrar que não deixou de fora ninguém. Verso 1, ele vai começar pelo sumo sacerdote. Quem não entende de tradição judaica, de hierarquia judaica, o sumo sacerdote na antiga aliança era o homem que ligava o povo de Deus a Deus. Era a figura maior, se tratando no sentido espiritual. Abaixo do sacerdote, acima do sacerdote só tinha Deus. E mesmo ele sendo maior, ele, o sumo sacerdote, que uma vez por ano entrava no templo para oferecer o sacrifício do povo, juntamente com os sacerdotes, foram os primeiros. Que isso, pastor? É eles dando exemplo. Porque se queremos viver grandes obras, o exemplo não tem que começar de baixo, o exemplo tem que começar de cima. E não é porque convocou todos que tem que colocar todos em qualquer lugar. Para a obra dar certo, precisamos colocar as pessoas certas nos lugares certos. Porque pessoas certas sendo colocadas nos lugares certos, resultado extraordinário. Agora, pessoas certas no lugar errado, desastre total, frustração. Vou lhe explicar melhor. E o que significa a pessoa certa? Você tem um bom padeiro, um camarada que de massa, fazer pão, ele entende muito bem, é a pessoa certa. Mas pega essa pessoa certa, padeiro, coloca dentro de uma oficina mecânica, não vai sair nada. Porque é você pegar uma pessoa certa e colocar ela no lugar errado. Vou lhe explicar melhor. Eu conheço gente que são bons diáconos, foram chamados para servir como diácono. Eu podia até dizer que nasceram para ser diácono. Aí eu já vi gente querer agradar e dizer: não, está tanto tempo como diácono, vou levantá-lo dentro de uma hierarquia pentecostal, eclesiástica, vou levantar presbítero. Aí presbítero tem que pregar, tem que ensinar. Aí o camarada não sabe pregar, não sabe ensinar, porque ele foi chamado para ser diácono. É a pessoa certa sendo colocada no lugar errado. Obra de Deus não se faz com amizade. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Se faz com propósito, com chamado, com vocação. Neemias colocou as pessoas certas nos lugares certos. Tanto é verdade que você vai ver essas expressões: junto, entre e depois. O que isso significa? Neemias está dizendo: junto, perto, entre, no meio, e depois, mais para longe. O problema é que a gente quer pegar quem era para estar junto e colocar distante. Todo mundo vai trabalhar, mas cada um no seu devido lugar.
Oh, aleluia! Quem é para ficar perto, tem que ficar perto. Quem é para ficar entre, tem que ficar entre. Isso não é desmérito, é porque Deus chamou ele para ficar ali. Aleluia. Aprenda com Neemias. Eu vou começar a encurtar esse negócio por causa das horas. Capítulo de número 4. Vai dizer que quando Neemias começou a edificar os muros, o inimigo ouviu, e mais uma vez, por só ouvir, ficou irado e começou a escarnecer deles. Inimigo aqui, podemos dizer que é adversários, opositores, os incomodados. Não tem como querer fazer grandes obras e não querer ter adversários, opositores, gente incomodada e se incomodando. Ei, não, pastor, não. Se tu está pensando ter bastante seguidor, ser influente no teu Instagram, qualquer rede social, e não querer ter opositores, adversários, é melhor não ter. Se tu está querendo fazer grandes coisas, grandes obras, e não ter adversário, gente se incomodando, esquece. Fica no teu negocinho pequeno mesmo. Porque grandes obras atraem adversários, opositores, gente se incomodando e ficando incomodado. E quais são os sinais dos incomodados porque estamos fazendo uma grande obra? Primeiro, a ira. E se tratando de ira, Gênesis 4. Quando Deus aceitou o sacrifício de Abel e não aceitou o sacrifício de Caim, o semblante de Caim mudou, caiu. Se caiu é porque estava em pé. Entrou ira e inveja. E Deus ainda disse: se você mudar a tua maneira, eu recebo. Mas depois que a ira e a inveja entrou, ele leva o irmão para o campo, e por causa da ira e da inveja, mata o seu próprio irmão. 1 Samuel capítulo 17, verso 28, a partir do 18, vai dizer que quando Davi vai levar o lanche para os seus irmãos, os 3 maiores que estavam na guerra, quando Davi pergunta sobre a guerra, e diz: quem é este incircunciso para se levantar contra o exército de Deus vivo? E seu irmão vê, verso 28, ele fica irado com Davi, e chama Davi de presunçoso, porque já reparou que tem gente que não guerreia, mas quando vê alguém guerrear, ele fica irado porque você está guerreando e querendo guerrear. Ele não derruba um gigante, mas quando você se coloca na disposição para enfrentá-lo, Deus vivo! Aleluia! ele se ira. É a ira do irmão mais velho. Vou nem entrar nesse negócio. Esté capítulo 5. Esté vai fazer um banquete, convida o rei Assuero e o primeiro-ministro chamado Ramã. Ramã fica todo feliz, mas no verso 9, quando ele vê Mardoqueu ou Mordecai na porta, ele se ira, porque Mardoqueu está na porta e não se curva diante dele. O inimigo se ira quando você, mesmo na prova, sem dinheiro nenhum no bolso, endividado, mas você está aqui dando glória a Deus, deixa ele ficar irado, porque não adoramos por aquilo que ele pode nos proporcionar, nós nos adoramos a ele porque ele é. Aleluia! Jesus! Iraram, Santo é o escarneceram. Eu não vou pontuar isso aqui. Chamaram eles de fraco,
E nós somos fracos mesmo. Quem é forte aqui é Ele. É por isso que os opositores, os incomodados adversários, não entendem. Porque a lógica do mundo, só quem faz grandes obras é quem é forte. Aí Deus confunde o mundo dizendo, 1 Coríntios capítulo 1, verso 27. Eu escolhi as coisas fracas para confundir quem se acha forte. Deus pega Davi fraco, o exército de Saul forte, mas tremia as pernas. Pega o fraquinho para derrubar o gigante Golias. Deus confunde a lógica humana. Pega Gideão fraco com 300 fracos para destruir, desbaratar 125 mil soldados medianitas. É Deus dizendo, você pode até ser fraco, mas o teu Deus é forte. Aleluia. Por isso que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Você não vai na força do teu braço, você vai na força de Deus. Tem inimigo caindo por terra. Este demônio está caindo por terra hoje. Esta pomba gira está batendo e retirada hoje. Este adversário está caindo hoje da tua. Louvado seja Jesus. Glória a Deus. Senhor dos exércitos. Aleluia. Glória. Aleluia. Eu estou sentindo a graça dele aqui. Eu vou voltar a pregar, mas adore a ele. Só quem sente a presença dele aqui. Quem está aí fora. Você pode ser fraco, mas o teu Deus é forte. E Ele está dizendo, a minha graça é suficiente. A minha graça é suficiente. A minha graça é suficiente. Receba a graça dele nesta noite. Receba a graça dele nesta noite. Receba a graça dele nesta noite. Aleluia, Jesus. Glória. Muito obrigado, meu Deus. Oh, Deus poderoso. Quando os inimigos dizem, permitia isso, sacrificarão num só dia, levantarão esse montão de pó, de pedra, é o inimigo dizendo, vocês não têm recurso apropriado. Oh, aleluia. Vocês são limitados. Como é que querem fazer grandes obras sem recursos? É porque ele não conhece o dono da obra. Deus é o dono dos recursos. Aleluia. Eu queria que você apertasse a mão desse crente. Eu não pedi nenhuma vez. Diga para ele, porque alguém precisava ouvir isso. Alguém está preocupado que Deus colocou um grande projeto no coração dele, no coração dela, e está dizendo, como é que eu vou fazer? Deus está mandando te dizer nesta noite, fica tranquilo, Ele é o dono dos recursos. Quem foi que colocou esta grande obra nas tuas mãos? Quem foi que te deu esse projeto? Quem te autorizou a dar início? Aleluia! Não foi Deus? Então se foi Deus, não pare. Então se foi Deus, continua. Então se foi Deus, prossiga. Então se foi Deus, avance. Então se foi Deus, não desista. É Deus que está dizendo, pastor Wagner, foi eu que te dei esse projeto. Foi eu que te dei esse sonho. Foi eu que te dei esse negócio. Não pare, não desista, avance, prossiga. Eu sou contigo, 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 eu sou contigo. Quem te deu garante, quem te deu é dono do ouro, quem te deu é dono da prata, quem te deu garante a vitória. Só faz, só acredita, só confia nele.
Foi Ele que colocou no teu coração. Esse projeto não é do homem. Esse projeto quem te deu foi Deus. Esta obra, esta empresa, esse negócio, quem te deu foi Deus. Quem abriu a porta foi Deus. Quem te colocou nessa posição foi Deus. Quem te deu esse ministério foi Deus. Aleluia! Seja Deus. Só faça. Porque no momento certo os recursos vão chegando. Só faça, só acredita, só confia. Aleluia. Ele tem corvos para usar. Ele tem viúva para usar. Ele ainda tem empresários. Ele, quando quer, faz quem está dormindo perder o sono só para te abençoar. Quem entende isso? Quem toma posse disso nesta noite? Toma posse nesta noite. Deus! Aleluia! Causa sendo julgada hoje aqui. Causa sendo julgada hoje aqui. Está recebendo aí? Está recebendo aí? Porque enquanto você está aqui adorando, Deus está trabalhando, Deus está tocando, Deus está abrindo porta, Deus está preparando os recursos, Deus está trazendo o impossível, Deus está trazendo a existência aquilo que nós. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Eu vou começar a finalizar por causa das obras. Olá, Minara Xúria. Minubricanto Calamanarás. Quem sente aí fora? Aí fora tem adorador. Ah, visita aquele povo lá fora. Vá recebendo quem é batizado com línguas estranhas. Fale línguas estranhas nesta noite. Há um clima, há um ambiente propício aqui. Aleluia, adore. Adore a Ele, adore. Adore a Ele, adore, adore, adore. Adore. Eu estou sentindo a graça dele aqui. Adore. Ele é fiel para terminar. Glória! Oh, glória! Aleluia! Santo! 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 Glória a Jesus! Glória a Jesus! Glória! Aleluia! Glória a Deus! Quando eles dizem, ainda que faça, vindo a raposa, derrubará com facilidade esse murinho que eles estão levantando. O que eles estão dizendo é, isto que Neemias chama de grande obra, por estar no início não tem firmeza. Não tinha chegado nem a sua metade. Meu Deus, meu Deus. Eles estão dizendo que não tem firmeza porque estão olhando no início. Só que não tinha aparente firmeza no início. Quando você vê no verso 6, a Bíblia diz que a obra chegou até a sua metade, porque o coração de quem estava trabalhando na obra estava inclinado, dizendo:
Nós vamos trabalhar. Aleluia. Deus. Nós vamos regaçar a manga. Se for para suar, eu estou dentro. Se for para me sujar, mas tu é empresário, não tem problema. Empresário também se suja. Aleluia. Mas eu não vou largar a mão da obra. Aí o que eu gosto, que o verso 7 vai dizer: e as brechas começaram a se fechar. Porque eu vou repetir, o que o inimigo quer é encontrar brecha. Se ele encontrar brecha no ministério, ele faz uma arruaça. Se ele encontrar brecha no departamento, ele faz uma arruaça. O que o inimigo quer é encontrar brecha. Quer fazer grandes obras? Começa fechando as brechas. Vou repetir, quer fazer grandes obras? Também com a mesma mensagem. Porque a mensagem não pode mudar com o tempo. Porque o inimigo não vai mudar a sua mensagem. Ah, eu vou entender. Aleluia. A mensagem do inimigo é resistente, não quer mudar. A mensagem da igreja também não vai mudar. Varão é varão, varão é varão. Não é o pastor Marinácio que diz, é a Bíblia que diz. Eles não mudam a sua mensagem, mas a igreja também não muda a sua mensagem. Aleluia! O que antigamente era errado, a mensagem não mudou. Alguém por aí está mudando a mensagem, está dizendo até que a Bíblia precisa ser atualizada. Quem precisa ser atualizado é você, meu filho, porque a Bíblia é a mesma de antigamente, a mesma interpretação de ontem, é hoje e até a volta de Jesus. A mensagem vai continuar sendo a mesma. Não mude a mensagem, não mude a mensagem. Prega o Cristo reto, prega o Cristo verdadeiro. Só Ele salva, só Ele liberta, só Ele leva para o céu. Não tem dois evangelhos, não tem duas mensagens. A mensagem continua sendo, meu pastor, a mesma. Obrigado, Senhor. Então lá vai a última característica de quem quer fazer uma grande obra. Qual é, pastor? Se o inimigo insiste, firmeza no propósito. Uma das armas do diabo é sempre a insistência. Foi com esta arma que Dalila conseguiu derrubar Sansão. A insistência. Ela conseguiu descobrir o coração de Sansão e o segredo que ele tinha com Deus. É por isso que você vê gente começando bem, mas por não ter firmeza no propósito, acabam mal. É Deus dizendo: aguenta firme. Está nesse propósito, continua firme. Não muda a mensagem. Qual é a mensagem? Estou fazendo uma grande obra. Se coloque em pé com a permissão desse ministério. Se coloque em pé. Qual é a mensagem? Estou fazendo uma grande obra. A mensagem para o inimigo não vai mudar. Ele pode insistir, mas a mensagem vai continuar sendo a mesma. Porque nós estamos firmes no propósito.
chegaram para Ananias, Misael, Azarias. Você conhece como Sadraque, Mesaque, Abidnego. Não vai se encurvar, está todo mundo se encurvando. Nós não vamos mudar, nós estamos firmes no propósito. Mas vamos aquecer a fornalha 7 vezes mais. Aquece. Mas o propósito continua o mesmo. Só adoramos ao Deus verdadeiro. Mardoqueu continuou na porta, e mesmo quando veio a exaltação momentânea ser puxado por Ramã, ele voltou para a porta, para dentro do propósito, salvar a sua descendência, salvar a sua família. Enquanto a tua família não passar por aquela porta, continua firme no propósito, porque eu quero profetizar. Você ainda vai dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Aguente firme, aguente firme. O ano de 2026 ainda não se encerrou. Diga para esse crente que está do teu lado: continue firme no propósito. Vai ter salvação naquela casa. Você vai ver aquele homem passando por esta porta. Você vai ver aquela mulher passando por esta porta. Continua firme, continua firme, continua firme no propósito. Quem está firme? Só quem está firme. Só quem está firme. Só quem está firme. Ele não vai desistir. Ele não vai parar. Mas a gente também não vai. Eles não desistiram de Daniel. Daniel já estava com 90 anos de idade aproximadamente. Ele diz: Daniel está velho, já envelheceu. Agora ele desiste desse negócio de orar 3 vezes por dia. Vamos colocar um decreto. Daniel olhou e disse: pode colocar o decreto que for. Eu sou de oração. Pode até me lançar na fornalha, que eu vou continuar orando. Crente que ora, ora mesmo, meu irmão. Pode se levantar decreto, pode bater atabaque, pode a coriba se levantar, pode levantar feitiço, pode levantar feiticeiro, mas a gente vai continuar orando, 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 orando. Aguenta firme. Eu vim nesta noite para dizer para alguém: quer viver grandes obras? Aguenta firme, aguenta firme, aguenta firme. Versículo de número 9, eu encerro. Os inimigos disseram: uma hora eles vão abrir mão, largarão mão da obra, e por mais que ela já avançou, não vai concluir. É, inimigo. Então a gente vai aumentar o tom. Se a gente estava orando pouco, a gente vai orar mais. E qual é a oração, pastor? Deus, esforça, fortalece as nossas mãos para não largar a obra. Eu vim aqui nesta noite dizer para alguém que já está chorando: tinha alguém aqui que entrou por estas portas e nem viria, que ia largar a obra, que foi Deus que colocou nas tuas mãos. Por quê? Porque não estava suportando, porque não estava aguentando. Mas a oração nesta noite é: Deus, fortalece as nossas mãos,
E o que significa fortalecer, pastor Marinácio? Fortalecer, Deus nos faz fortes. Deus está te fazendo forte. Deus está te fazendo prevalecer. Deus está te fazendo ficar firme. Deus está te fazendo seguro. Isso é tudo fortalecer. Deus está te sustentando. Vai tomando posse. Deus está te fazendo ficar resistente. Porque resistente a gente tem resiliência. Mesmo com o peso da obra. Dizendo até mesmo que não estou suportando. Porque quem não já quis largar a obra? Quem nunca quis é porque nunca foi chamado a um dito de alguém que eu não conheço, senão eu dizia. Mas alguém disse um dia: quem é chamado sempre quer largar. Mas por que não larga? Porque Deus fortalece e diz: aguenta firme. Tenha resistência. Eu estou te dando resistência. Sou eu que te sustento. Sou eu que te sustento, pastor Alessandro Rocha. Sou eu que te sustento, pastor Tércio. Ei, pastor Jorge, eu nem te conheço direito, mas é Deus que te sustenta. É Deus que me sustenta. É Deus. É Deus. Quem pode adorar a Ele, quem pode exaltar a Ele, aguenta firme. Aguenta firme. Aguenta firme.